Olá pessoal, aqui é o professor Maxwell. Nós vamos falar sobre a atividade 19 hoje, tá? Infelizmente eu não vou poder estar com você essa quinta-feira, porque eu vou em São Pedro da Aldeia entregar atividades que eu corrigi de vocês e vou pegar outras para corrigir, né? Para devolver logo em seguida. Eu não vou poder estar com vocês hoje, quinta-feira, dia 4, né? Se não me falha a memória, dia 4 de novembro. Mas eu estou deixando essa aula aqui sobre a atividade número 19 que eu vou deixar para vocês no grupo, ok? Bom, a atividade número 19 ela vai falar sobre umas questões importantes referente a racismo científico, etnocentrismo e o racismo no mundo e no Brasil, certo? Vai falar sobre o processo imperialista, né, que ocorreu no continente africano, não só no continente africano, né? Esse processo imperialista aconteceu no continente africano e em algumas partes da Ásia, especificamente, principalmente a China, a Índia, né? Então esse processo imperialista que vai ser a exploração dos países industrializados, né? Nessas regiões, né? África e algumas regiões da Ásia, né? Com o objetivo de explorar seus recursos naturais, sua mão de obra, né? Implantar nessas regiões as suas indústrias, né? Como forma de explorar ainda mais esses recursos naturais que eram dessas regiões, certo? E essa invasão que vai acontecer vai ser carregada de uma ideologia muito preconceituosa, né? Considerando as populações africanas e asiáticas como de raça inferior, certo? E, portanto, essa invasão dos países europeus dessas regiões, no discurso da época, seria algo bom. Por quê? Porque com o contato dessas populações com os europeus, essas populações poderiam alcançar um status de civilidade próximo ao do europeu, né? Porque o europeu considerava as outras regiões inferiores a eles, né? Que não estavam num patamar de civilidade igual a eles. Então nós vamos essa atividade ela analisa esse momento histórico que vai ser do final do século XIX para início do século XX, ok? E esse preconceito ele vai invadir, ele vai chegar aqui o Brasil, né? E muitos serão os seus expoentes, né, intelectuais que irão sustentar esse tipo de visão, né? Ou seja, que nós, por sermos uma nação miscigenada, nós somos inferiores aos europeus, por exemplo, né? Vamos lá então. Bom, deixa eu passar o meu rosto para cá, né? Vamos lá. A atividade ela começa com 3 textos, certo? Um texto, esse aqui, né? Explicando o que é racismo científico e eugenia, tá? O texto 2 explica o que é eurocentrismo, né? E o texto número 3 explica o conceito de raça. Diante da leitura desses 3 textos, vocês vão responder. O número 1 aqui. Podemos afirmar que o eurocentrismo afetou as relações dos europeus com os povos da África, da América e Ásia? Se sim, explique o porquê. Se não, explique o porquê. Né? Ou seja, o eurocentrismo, né, traduzido em miúdos, reflete as práticas imperialistas daquele momento. Ou seja, as nações europeias, tanto na África quanto na Ásia, eles vão impor
os seus valores, a sua cultura, né? Por quê? Eles se tornavam o top de linha, né? Eles se consideravam a raça mais evoluída entre os seres humanos, né? Então, a imposição de sua cultura, certo, e de seus valores sobre outros povos, né? Era uma forma de, além de exploração, né, de tornar, né, coloca aspas aí, de tornar essas populações melhores, né, com contato com o branco, né? Então, isso, de modo geral, é eurocentrismo, né? Ou seja, o europeu ele se considerar superior e considerar a sua cultura e seus valores superior aos demais, né? Então, respondendo a né, vocês vão ter que responder a seguinte pergunta, voltando à questão 1. Como podemos afirmar que o eurocentrismo afetou as relações dos europeus com os povos da África, América e África? Justifique. Item 2. Né? Como o conceito de eugenia se relacionou com o conceito de raça no século XIX? Ou seja, como o conceito de eugenia, que está no texto 1, né, se relaciona com o conceito de raça? Em que esses dois conceitos se parecem? Né? O conceito de eugenia e o conceito de raça. Em que eles são parecidos? É o que vocês vão responder ao item 2. Ok? Continuando, né, nós temos dois textos, né, de dois intelectuais africanos. Essa aqui é doutora na área de saúde pública, né? E esse aqui é um professor pesquisador na área da educação, tá? Vocês irão ler esses dois textos e responder a seguinte questão: de que forma a ideia de inferioridade da raça negra afetou ou afeta a visibilidade desses cientistas? Ou seja, de que forma a noção de que a ideia construída desde muito antes, né, passando pela época do imperialismo europeu, de que forma essa ideia de inferioridade da raça africana, de que a raça africana é inferior, de que forma esse conceito construído afetou a visibilidade desses dois cientistas? Lembrando que esses dois cientistas são cientistas africanos, né, e que eles lutam para melhorar o continente onde moram. Ok? Vocês vão ler esses dois textos e responder a essa questão. Ok? Beleza. Esse texto aqui, né, fala sobre a eugenia no Brasil. Tá? Eugenia no Brasil. Né? E vai falar que a noção de que nós brasileiros, por sermos mestiços, né, misturados, éramos povos inferiores aos europeus, que não são tão misturados, né? E aí colocam aspa isso aí, né? Porque a humanidade ela é uma mistura só em função das migrações que ocorreram há milhares e milhares e ainda ocorre, né? Então todo mundo é misturado e ninguém pertence a uma etnia pura, né? Isso é uma grande besteira. Mas se pensavam antigamente que os europeus, né, eram de uma raça, sustentavam uma raça pura, né, branca, né, enfim. E no Brasil existiam cientistas intelectuais que sustentavam essa ideia, ou seja, de que o Brasil, por ser mestiço, misturado, né, nós éramos inferiores a eles, certo? Isso fala esse texto aqui, tá? Esse segundo texto aqui vai falar dos obstáculos enfrentados pelos escravizados africanos e até mesmo os descendentes de africanos que viviam no Brasil, que eram livres, né? A dificuldade do acesso à educação, né? Que nem mesmo essa dificuldade tirava da mente dessa população da importância que tinha a educação. Mesmo eles sendo privados do acesso à educação,
eles entendiam que a educação era importante, né? Então esse texto ele fala sobre isso, tá? Vamos lá. A pergunta: com base na análise das produções científicas na África e na compreensão do conceito de raça e eurocentrismo, responda e anote em seu caderno. Número 4. Qual a relação da fala de Nina Rodrigues com a ideia de eugenia? Você vai ver o primeiro texto lá, né, no slide anterior, né, com a fala de Nina Rodrigues, com o texto seguinte, né, lá do slide anterior, né, dos dois textos. Você vai fazer uma relação da fala da Nina Rodrigues com a ideia de eugenia. Tá? A eugenia está lá no início. O conceito de eugenia está lá no início, no texto da fonte número 1. Tá? E a fala de Nina Rodrigues em relação, com relação à eugenia está no texto, na parte da atividade que eu mostrei no slide anterior. Tá? E vocês vão responder a atividade 4. A atividade 5 diz: podemos afirmar que a fala de Nina Rodrigues em seu livro Os Africanos no Brasil está correta ao afirmar que o negro é um fator de inferioridade de um povo? Você concorda com essa afirmação de Nina Rodrigues? Se sim, explique por quê. Se não, explique por quê. Beleza? Já aqui, né, é o último slide, né, é extraído do livro, né, do 8º ano. Parta agora mesmo e não volte nunca mais. Isso aí foi um líder africano falando para os europeus que queriam ocupar as suas terras, né? A região em que ele governava, né? E esse líder africano ele vai falar o seguinte: sei que os brancos querem me matar para tomar o meu país e, ainda assim, você insiste em que eles me ajudarão a organizá-lo? Por mim, acho que meu país está muito bem como está. Não preciso deles. Sei o que me falta e o que desejo. Tenho os meus próprios mercadores. Considere-se feliz por não mandar cortar-lhe a cabeça. Parta agora mesmo e, principalmente, não volte nunca mais. Né? É o líder africano falando para um enviado europeu que queria ali, né, se achegar nas regiões, ocupar ali, né, enfim. Vamos lá. Número 6. Segundo a resposta do rei Mossi, quais motivos levaram muitos reinos e estados africanos a recusar alianças e lutar contra os europeus? Está escrito aqui, está nesse texto aqui. O motivo o rei Mossi diz. Né? Item 7. Considerando a resposta do rei Mossi, por mim, acho que meu país está muito bem como está. O que o representante francês estaria sugerindo em termos de organização do reino? O que você acha? O que o francês que foi lá conversar com o rei Mossi, o que esse francês estava sugerindo para que o rei Mossi tivesse essa resposta aqui no item 7? Beleza, gente? Então a gente termina por aqui. Acabou, tá bom? Semana que vem a gente se encontra para corrigir essa atividade mesmo, tá? Ó, grande abraço, até mais.